Pessoal, muito prazer. Meu nome é Iberê Dias, eu sou juiz da Vara da Infância e da Juventude Protetiva de Guarulhos e hoje a gente vai conversar sobre direito à saúde de crianças e adolescentes. Vou começar aqui compartilhando a tela. Então, vamos lá. Direito à saúde de crianças e adolescentes. Primeiro ponto relevante é a localização, né? Situar o tópico no ordenamento jurídico. Então, o primeiro fundamento do direito à saúde é constitucional, efetivamente. Na verdade, o direito à saúde, de modo geral, está previsto no artigo 6º da Constituição, como um dos direitos sociais, né? De forma geral, para todas as pessoas. Especificamente falando de crianças e adolescentes, o direito à saúde vem previsto no artigo 227 da Constituição Federal. Artigo 227 da Constituição e também, depois, no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, certo? Então, artigo 227 da Constituição Federal, artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, prevêem o direito à saúde especificamente voltados para crianças e adolescentes. Então, são artigos bem similares, embora o artigo 4º do ECA tenha trazido algumas inovações em relação ao artigo 227 da Constituição. É bem importante a gente ter em mente o que esses artigos dizem para poder dar sequência no tratamento do tema. Então, o artigo 227 da Constituição diz: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito, entre outros tantos direitos, o direito à saúde, né? O artigo 4º do ECA prevê dever da família, da comunidade, algo que não havia na Constituição, da sociedade em geral e do poder público, assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde. Então, o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente já trouxe algumas inovações em relação ao artigo 227 da Constituição. A gente já vai falar disso. A Constituição Federal é de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990. Então, vamos lá. Vamos ver ponto a ponto esses dois dispositivos, como eles tratam o direito à saúde, né? Então, primeiro de tudo, eles prevêem que é dever, né? Então, não é um favor, ninguém está quebrando o galho quando atende a o direito à saúde de crianças e adolescentes, como muitas vezes o poder público passa essa impressão, né, da impressão de que está fazendo um favor. A Constituição expressamente prevê que é dever, e mais que isso, elenca quem são as pessoas que têm esse dever, né? Dever da família, da comunidade, isso foi acrescido pelo ECA, né? A comunidade não estava elencada na Constituição, veio elencada no ECA, então da família, da comunidade, da sociedade e do poder público, né? A Constituição e o ECA elencam 4 entes, 4 entidades que têm o dever de assegurar o direito à saúde de crianças e adolescentes: família, comunidade, sociedade em geral e poder público. A comunidade aqui deve ser entendida segundo aquele conceito de aldeia, né? De que, na verdade, cabe a todos providenciar cuidados de crianças e adolescentes, independentemente de quem seja criança, né? A gente tem aquela história bem comum de que quando uma criança está perdida na praia, os adultos, ao invés de irem ajudar a criança, costumam sair procurando quem é o pai ou a mãe da criança, ao invés de irem logo atender as necessidades daquela criança, né? E no tratamento, por exemplo, que se tem, isso é um exemplo muito citado, né, nos aldeamentos indígenas, quem está ali passando pela criança é que providencia os cuidados de que ela necessita, né? Ninguém fica procurando quem é o responsável da criança antes de atender a própria necessidade da criança. Primeiro resolve o problema da criança, depois vai procurar quem sejam os seus responsáveis, né? A ideia da comunidade trazida pelo ECA é bem essa, né? É pensar no cuidado da criança provido por toda a aldeia que tome conta da criança, que esteja ali no ambiente em que a criança está inserida, né? Então, dever desses entes e, mais que isso, com absoluta prioridade. Prioridade absoluta é um dos elementos mais centrais quando se fala de direitos de crianças e adolescentes. Prioridade absoluta de todos os direitos elencados no artigo 227 da Constituição, no artigo 4º do ECA, dentre eles o direito à saúde. E mais que isso também foi trazido pelo artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse dever
de assegurar o direito à saúde, assim como o direito à vida, ao trabalho, ao lazer e tal, deve ser efetivado. O artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente trata especificamente da efetivação desse direito, ou seja, não é algo para ficar estritamente no papel, não é algo bonitinho para ser escrito na Constituição, para a gente ficar aqui conversando teoricamente a respeito desse tema, é algo que precisa ser sentido na prática, né? Precisa ter concretude, precisa ser transposto do papel para a vida prática, não é algo para ficar só na teoria, certo? Então, o direito à saúde é dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público, com absoluta prioridade e algo que deve ser efetivamente colocado na prática. Agora, a questão é, o que significa essa prioridade absoluta na prática? Como a gente faz, como saber qual é a extensão e qual é a aplicação efetiva dessa tal prioridade absoluta que a lei previu? E aí, o parágrafo único do artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe a extensão dessa garantia de prioridade, né? E ali diz, garantia de prioridade compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Então, sempre que houver pessoas necessitando de proteção e socorro, e dentre essas pessoas houver crianças ou adolescentes, as crianças e os adolescentes têm primazia para receber proteção e socorro. Além disso, precedência no atendimento dos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais. Isso é bem importante, né? No momento de formular política pública, em tese, o gestor público deveria dar prioridade absoluta na formulação e na execução de políticas voltadas para crianças e adolescentes, inclusive políticas de saúde voltadas para crianças e adolescentes. E outra extensão, outra consequência da prioridade absoluta é a destinação privilegiada de recursos públicos para as áreas relacionadas com proteção da infância e da juventude. Aqui, nesse momento, é bem importante a gente pensar nessa linha A, né? A primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Isso está expressamente previsto na lei, de novo, não é favor, não é quebrar o galho da criança, isso está expressamente previsto em lei e precisa ser efetivamente aplicado. Com relação ao momento da incidência desse direito à saúde, né? A partir de quando passa a incidir para a criança o direito à saúde previsto na Constituição e no ECA. E é curioso porque, especificamente, o Estatuto da Criança e do Adolescente tratam o direito à saúde, tratam de algumas normas do direito à saúde que incidem antes mesmo da própria concepção, né? O artigo 8º do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que é assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas de planejamento reprodutivo. Isso, na verdade, claro, é um direito que se materializa por via da mulher, né? Por via da pessoa que está pensando como vai ser sua vida familiar, né? O planejamento familiar, mas é também um direito da própria criança que ainda sequer foi concebida. É curioso isso, né? Claro que não dá para dizer que nesse momento existe ali a criança como sujeito de direito, porque ela não está nem concebida, que se dirá viva, mas é um direito que acaba surtindo efeitos para a vida da criança uma vez nascida, mas que passa a incidir antes mesmo da própria concepção. É o direito do planejamento familiar, que é o direito de a criança ser desejada, né? O primeiro direito da criança é o de ser efetivamente desejada, né? De ser querida desde antes da sua concepção. É por isso que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê o direito ao planejamento reprodutivo assegurado a todas as mulheres, né? E aí a extensão, claro, o término desse direito à saúde voltado para crianças e adolescentes se dá quando o adolescente completa 18 anos e, portanto, vira adulto. A partir daí, o direito à saúde passa a ser regido, de forma geral, como direito à saúde de adultos já fora do Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Agora, com relação à extensão do direito à saúde das crianças e dos adolescentes. Primeira coisa bem importante, isso aqui tem várias consequências práticas depois. O direito à saúde, a gente costuma pensar muito a saúde como saúde física, né? Como uma criança que está ali doente, ou uma criança que, sei lá, quebrou o pé, ou precisa de algum tratamento por conta da sua saúde física. Mas o direito à saúde de crianças e adolescentes engloba também a parte psicológica, né? Isso é essencial de se ter em mente, né? A compreensão que se tem de corpo, especialmente pela Organização Mundial da Saúde, né, extrapola o aspecto puramente físico, né? Tem a parte física, é claro, mas tem a parte psicológica e a parte cultural também.
né, que é bastante relevante na concepção do corpo e da saúde, né? E mais que isso, além de englobar a saúde física e psicológica, o direito à saúde de crianças e adolescentes também abarca o direito à integridade, às integridades física e psicológica da própria mãe daquela criança, né? O ECA deixa isso muito claro em vários dispositivos, desde antes da concepção, como a gente viu, mas especificamente a partir do momento da gravidez, o direito da gestante de ser acompanhada pelos órgãos de saúde com relação à sua saúde física e também com relação à sua saúde psicológica, né? Ou seja, ter uma mãe psicologicamente saudável e devidamente estruturada, estabelecida para cuidar adequadamente da criança, é um dos primeiros direitos da criança. Então, com relação à extensão, engloba saúde física e psicológica e também engloba a saúde física e psicológica da própria mãe, para que ela tenha, a partir daí, ferramentas para efetivamente cuidar daquela criança. Um dos exemplos, aqui o artigo 8º, parágrafo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, que, apesar de estar no ECA, né, a norma que trata de direitos de crianças e adolescentes, diz ali que incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré- e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. Portanto, é direito também das crianças e dos adolescentes, né? Isso está ali previsto no ECA, embora se materialize por via de um direito da mãe. E, óbvio, como a gente mencionou, além de abarcar a saúde psicológica da mãe, abarca, claro, a saúde psicológica da própria criança. Isso está previsto em diversos dispositivos, artigo 11, parágrafo 3º, por exemplo, do ECA, artigo 13, parágrafo 5º do ECA, são exemplos de dispositivos que tratam da saúde psicológica da própria criança, né? Portanto, já é mais do que tempo de se compreender o direito à saúde como algo para muito além do corpo físico e da saúde meramente física, né? Outro ponto interessante no direito à saúde de crianças e adolescentes, e aqui também, claro, também faz parte do direito à alimentação, também está previsto no artigo 4º, é a ideia de que o aleitamento materno é um dos componentes do direito à saúde de crianças, né? O aleitamento materno faz parte, está inserido como um dos componentes do direito à saúde de crianças e adolescentes. De novo, vários dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente prevêem, disciplinam o aleitamento materno, a importância do aleitamento materno, inclusive indicando que é direito da criança que sua mãe seja ensinada a aleitar. Isso é bem importante. Portanto, o direito ao aleitamento é um direito da própria criança. Intervalos entre a jornada de trabalho, por exemplo, para o aleitamento, são direitos da própria criança. Esses intervalos intra-jornada, na verdade, são direitos da própria criança também. É direito da criança de ser devidamente alimentada, aleitada durante a jornada profissional da sua mãe, né? Agora, com relação à extensão do direito à saúde, mas agora voltado especificamente para medicamentos, órteses e próteses, né? O artigo 11, parágrafo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 11, parágrafo 1º, trata do direito à saúde de crianças e adolescentes com deficiência, né? E o artigo 11, parágrafo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. Então, vamos também destrinchar essa situação aqui, né? Quais são os requisitos para que o poder público tenha que arcar com o custo de saúde de remédios para crianças e adolescentes, né? A gente viu aqui, voltando, que o parágrafo 2º prevê que incumbe ao poder público fornecer gratuitamente, sem cobrar nada, aqueles que necessitarem, né? Então, traz um elemento aí, a própria norma, parágrafo 2º do artigo 11, prevê que essa incumbência, esse dever do poder público de providenciar, fornecer gratuitamente medicamentos, órteses e próteses, se dá especificamente às pessoas que necessitarem, né? Aí a questão é, primeiro de tudo, como a gente faz para entender esses requisitos todos, né? Quais são os remédios que o poder público está
obrigado, né, a garantir a crianças e adolescentes, né? Isso foi objeto de debate por diversas ações. É muito comum que haja ações judiciais pedindo para que o poder público arque com o custo de medicamentos para crianças e adolescentes, né, que alegam na ação não ter dinheiro para custear aquele medicamento. E aí a questão é analisar até que ponto isso pode ir, né? Até onde se pode obrigar o poder público a usar dinheiro público para custear um determinado medicamento, né? Será que isso serve para absolutamente todos os medicamentos e para absolutamente todas as crianças, ou há limites, né? Isso foi diversamente debatido e alongadamente debatido nas varas de infância da juventude do país todo, até que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema 106 dos seus recursos repetitivos, fixou aqui 3 requisitos, né, para que o poder público esteja obrigado a arcar com medicamentos, órteses e próteses de crianças e adolescentes. O primeiro requisito é a comprovação por meio de laudo médico fundamentado da necessidade efetiva daquele medicamento, né? É preciso que um médico diga que aquela criança efetivamente precisa daquele medicamento, ou daquela órtese, ou daquela prótese, para que surja esse dever do poder público de custear o medicamento, né? Isso é bem relevante. O segundo ponto é a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito. A incapacidade financeira da criança que está pedindo de arcar com o custo do medicamento prescrito, né? Ou seja, ela deve demonstrar que ela não tem dinheiro para custear aquele medicamento, aquele tratamento, sem se privar do essencial. Esse ponto aqui também é importante, isso acabou sendo posteriormente esclarecido também pelo Superior Tribunal de Justiça, né? Esse requisito da necessidade de demonstrar a incapacidade financeira não significa que a pessoa deva necessariamente provar que é pobre nos termos da lei. Não é aquele conceito de pobreza, não é alguém que esteja inscrito no CAD único, ou alguém que esteja abaixo da linha de pobreza, tal como considerado pelo Ministério da Economia ou por órgãos internacionais. O conceito aqui que se tem da incapacidade financeira é a ideia de que aquela família não pode suportar aquele tratamento médico sem se privar do essencial para a sua própria manutenção. Muitas vezes não é uma família exatamente pobre, extremamente pobre, né? Mas o custo do medicamento, do tratamento, pode ser tal que dificulte a manutenção do básico para aquela família, né? Então, é assim que deve ser entendida a tal da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento. Não é a necessidade de se provar que é pobre, que faz parte da classe E, que está abaixo da linha da pobreza. Isso aí se analisa caso a caso e deve se investigar qual é o custo do medicamento, qual é a renda que a família tenha, e se analisar se custear aquele medicamento vai privar a família do essencial para a sua manutenção, certo? O terceiro ponto é a existência de registro na Anvisa do medicamento. Esse também foi um ponto que foi bastante discutido, a possibilidade de o poder público custear medicamentos que não estejam registrados na Anvisa, né? Então, o STJ fixou que, como regra, é necessário que haja registro na Anvisa do medicamento, embora haja julgados concedendo, eventualmente, medicamentos que não estejam registrados pela Anvisa. Mas a regra é isso aqui: comprovação da necessidade do medicamento por meio de laudo médico, incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento, naqueles moldes, né? Não precisa provar que é pobre, basta demonstrar que não tem como custear o tratamento sem se privar do essencial. E, por fim, existência de registro na Anvisa do medicamento. Aí vem exatamente esse ponto, né? Com relação aos medicamentos que não são registrados pela Anvisa, como é que fica a situação? Um dos exemplos é o medicamento Zolgensma, medicamento estrangeiro para tratamento de amiotropia muscular espinhal de criança, AMI, né? Pensa conhecida como AMI, e que tem o custo milionário, né, para esse tratamento. 2.125.000 dólares é o custo do tratamento estimado. No entanto, houve uma família que conseguiu esse medicamento, mesmo não estando registrado pela Anvisa, conseguiu uma decisão judicial do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, entendendo que é possível que, eventualmente, se obrigue o poder público a custear um tratamento com um medicamento que não esteja registrado pela Anvisa, contanto que, primeiro de tudo, haja pedido de registro do medicamento no Brasil. Segundo, que o produto já esteja registrado em alguma agência de regulação do exterior.
E terceiro, que não haja substituto terapêutico com registro no Brasil. Então, se o medicamento não estiver registrado pela Anvisa, mas já tiver pedido de registro no Brasil, medicamento que já esteja registrado em alguma outra agência de regulação internacional, e, por fim, medicamento que não tenha substituto terapêutico devidamente registrado no Brasil, pode também ser suportado pelo poder público, certo? Decisão monocrática do ministro Luiz Fux, até aqui, ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal. Isso a gente está tratando especificamente dos medicamentos, do custeio dos medicamentos, né? Agora, com relação aos procedimentos terapêuticos, isso também é bem interessante. Isso está lá previsto no ECA, né? O artigo 4º prevê, o artigo 11 prevê a obrigação de custear medicamentos, órteses, próteses. E aí, como é que ficam os procedimentos terapêuticos, né? Segundo a jurisprudência dominante, isso aqui também varia, claro que há entendimentos ainda díspares, né? Mas segundo o entendimento dominante, os procedimentos terapêuticos estão fora da abrangência daquele artigo 11, certo? Então, a ideia de que apenas medicamentos, órteses, próteses e alguns outros tratamentos que estejam englobados aí, essa é a questão, saber se esses outros tratamentos previstos no artigo 11, quando ele fala ali de outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação, reabilitação de crianças, se isso engloba procedimentos terapêuticos. O entendimento dominante da jurisprudência é de que procedimentos terapêuticos não entram naquela concepção, apenas medicamentos, órteses e próteses que estão englobados nessa obrigação do poder público, né? Alguns exemplos colhidos na jurisprudência: fórmula infantil para criança com má formação na garganta e do estômago, uma fórmula infantil chamada Pregomin. O entendimento jurisprudencial foi de que não se deve conceder, não se deve obrigar o poder público a custear essa fórmula infantil para criança. Fisioterapia, avaliação pelo Instituto do Sono para criança com distrofia muscular congênita, também a decisão judicial negando o custeio público desse tratamento, desse procedimento terapêutico, né? Insulina, Lispro, uma forma de insulina com sistema de infusão, catéter e tal, uma forma de insulina, de aplicação de insulina e uma tecnologia de insulina avançada e cara, também a decisão judicial entendendo que não é caso de compelir o poder público a custear a insulina Lispro. Por fim, outro exemplo colhido na jurisprudência: vacina quadrivalente contra HPV, houve pedido para que o poder público arcasse com a aplicação da vacina e esse pedido foi negado na jurisprudência, né? Então, procedimentos terapêuticos não entram. Mas, com relação especificamente a órteses e próteses, o que se observa na jurisprudência é que os tribunais dão uma interpretação bem ampla para o que sejam órteses e próteses, inclusive algumas com um custo bastante elevado, né? Não é o fato de o custo ser elevado que vai afastar a possibilidade, o dever do poder público de arcar com o custeio daquela órtese ou daquela prótese. De novo, alguns exemplos aqui, algumas próteses para crianças algumas órteses para crianças com paralisia cerebral, né? Chamado de penguin suit. Tem vários, como uma roupa mesmo, que crianças com paralisia cerebral utilizam, e alguns outros congêneres. A jurisprudência tem entendido que é caso de o poder público custear essa forma de tratamento para criança. Também cadeiras de roda, né? Cadeiras de roda de banho, cadeiras de roda adaptadas. Há diversos pedidos cotidianamente feitos nas varas da infância e da juventude para que o poder público custeie cadeira de roda, cadeira de banho, e a jurisprudência tem entendido que é efetivamente caso, que elas se enquadram aqui no conceito do artigo 11. Outra coisa bem importante quando a gente fala do poder público, né, dever do poder público arcar com medicamentos, órteses e próteses, de quem que a gente está falando aqui? Isso também foi bastante debatido na jurisprudência. É claro que os órgãos públicos todos ficam dizendo: não, a obrigação não é minha, a obrigação é do outro, a União fala que a obrigação é do Estado, o Estado fala que a obrigação é do município, o município fala que não é dele. Houve vários julgados nesse sentido, várias decisões judiciais que tiveram que analisar isso. E hoje, especialmente aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, isso é uma situação absolutamente tranquila, mas também no Superior Tribunal de Justiça, né? Aqui em São Paulo, isso está especificamente sumulado, a súmula 37
do Tribunal de Justiça de São Paulo expressamente fixou que a ação para fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de direito público, ou seja, é a criança que escolhe em face de quem ela vai mover a demanda, né, em face do município ou do Estado, no caso da competência da Justiça Estadual, né? Então, a criança pode tanto mover em face do município em que ela reside, que ela tem domicílio, quanto em face do Estado em que ela tem domicílio, e aí a competência vai ser da Justiça Estadual. Também pode mover eventualmente em face da União, isso desloca a competência para a Justiça Federal. Súmula 66 também do Tribunal de Justiça, a responsabilidade para proporcionar meios visando garantir a saúde de crianças e adolescentes é solidária entre Estado e município. Em menor direito, responsabilidade solidária significa, mais uma vez, que é possível que a criança escolha indistintamente em face de quem vai mover a demanda. Tanto municípios quanto estados estão concomitantes, solidariamente, conjuntamente, responsáveis por arcar com esse custeio de medicamentos, órteses e próteses, certo? Outro debate bastante alongado que se teve a respeito da extensão desses direitos diz respeito à tal da reserva do possível, né? Os poderes públicos alegavam isso, diziam, olha, eu tenho um caixa restrito, eu não tenho dinheiro para tudo, então eu preciso escolher como é que eu vou aplicar meu dinheiro. Se eu tiver que custear todos esses tratamentos, eu fico sem dinheiro para fazer programa de habitação, fico sem dinheiro para pagar professor na escola. A tal da reserva do possível. Os entes públicos dizem, eu vou atuar para cumprir, para atender a esses direitos todos dentro das minhas possibilidades, especialmente das minhas possibilidades financeiras, né? Isso foi um tema também longamente debatido, mais uma vez, tema já superado, né? Especialmente o Tribunal de Justiça de São Paulo também tem uma súmula, a súmula 65 a respeito disso, entendendo que não violam os princípios da separação e independência dos poderes, da isonomia, da discricionariedade administrativa, da anualidade orçamentária, decisões judiciais que determinam as pessoas jurídicas da administração direta a disponibilização de vagas em unidades educacionais ou fornecimento de medicamentos, insumos, suplementos e transporte a crianças e adolescentes. Essa súmula aqui serve para muito mais do que o direito à saúde, embora sirva também para o direito à saúde. Certo? Então, não adianta o município ou o Estado alegarem que, não, meu planejamento orçamentário, se eu for inserir isso aqui no meu planejamento orçamentário, eu só tenho como disponibilizar, destinar a verba para isso a partir do ano que vem, princípio da anualidade. Isso vinha sendo alegado, a criança está precisando de medicamento já, senão ela pode morrer, né? Não dá para o poder público se furtar alegando que só pode fornecer, só pode fazer a inclusão desse custeio para o ano seguinte, princípio da anualidade. Isso ficou vencido, então está bem claro que a responsabilidade é solidária entre os entes públicos e que os entes públicos não podem alegar que vão fazer o que puderem de acordo com as suas capacidades financeiras. Havendo decisão judicial, eles têm que cumprir. Agora, um tema bastante atual, por conta da pandemia, da história da vacinação, né? Um tema que já veio à tona algumas vezes. Primeiro de tudo, isso é bem importante, a vacinação de crianças, nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, é obrigatória. Certo? Ou seja, não compete a pai ou mãe ou ao cuidador da criança escolher se vão vacinar a criança ou não. Né? Isso não é uma escolha. A vacinação de crianças e adolescentes, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é obrigatória nos casos que estejam recomendados pelas autoridades sanitárias, certo? E aí, a grande questão é, bom, é obrigatória, mas aí, como é que a gente faz se pai e mãe não quiserem vacinar a criança? Dá para a gente vacinar à força? Realmente não dá para vacinar na marra. Não dá para pegar a criança, levar a criança à força, enfiar a injeção nela e dar vacina. Isso não seria lícito. Mas existem ferramentas de coerção para que a criança seja vacinada, para que pai ou mãe ou cuidador, que seja responsável pela criança, leve a criança para ser vacinada nessas hipóteses recomendadas pelas autoridades sanitárias. A primeira delas é a aplicação de multa. O artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que o descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar acarretam pena de multa de 3 a 20 salários de referência. No caso de incidência, o dobro. Então, uma das formas de coerção é a própria imposição de multa. Mas, claro, existem outras possibilidades de barreiras impostas a famílias que se recusam a levar seus filhos para serem vacinados. Só é preciso tomar algum cuidado aqui com relação a essas barreiras, para que o fato de a criança estar inserida numa família que se recusa a levá-la para ser vacinada
não acarrete para a criança restrições a outros direitos. Então, por exemplo, é complicado dizer que a criança não pode ir para a escola porque não está vacinada, porque, como consequência da impossibilidade de ser vacinada e de uma óbvia violação ao seu direito à saúde, ela acabaria vendo a inobservância do seu próprio direito à educação. Então, é preciso, com relação a crianças e adolescentes, alguns cuidados com relação a essas formas de coerção. Outro ponto que é alvo de muito debate é a história da liberdade religiosa, e especificamente o direito à saúde aqui, mas claro, isso vale para diversas áreas do direito, né? Como a gente faz para conciliar o direito à liberdade religiosa, direito fundamental de liberdade religiosa, e o direito à saúde, né? Direito também previsto na Constituição, aqui tratando especificamente de crianças e adolescentes. Várias situações já foram trazidas para debate para o Poder Judiciário. Primeira coisa, ainda falando da vacinação, que era de onde a gente vinha aqui, isso também é bem relevante para o momento atual. O Supremo Tribunal Federal, por meio do tema 1103, já fixou que liberdade religiosa não prevalece sobre o dever de vacinar, ou seja, pai, mãe ou responsável pela criança, o cuidador da criança, não podem alegar que vacinar a criança contraria seus princípios religiosos e que, como ele tem liberdade religiosa, portanto, ele não levaria a criança para ser vacinada, né? O Supremo Tribunal Federal já previu que é constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacinação registrada em órgão de vigilância sanitária, desde que tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações, né, no PNI, ou que tenha sua aplicação obrigatória determinada por lei, ou que seja objeto de determinação de União, Estado, Distrito Federal ou município, com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza a violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar, certo? Portanto, não adianta a pessoa dizer que, por conta da religião que ela professa, ela não pode vacinar a criança. Segue sendo obrigatório vacinar a criança de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Outro tema que é bastante comum, né, é o conflito da liberdade religiosa nas situações de transfusão de sangue para testemunhas de Jeová. Testemunhas de Jeová, por conta da convicção religiosa, entendem que não podem receber sangue, né? Não podem receber transfusão de sangue. A questão é que isso pode colocar uma criança que seja testemunha de Jeová sob risco de morte, né? E aí a questão é como a gente faz para conciliar a liberdade religiosa da criança com o eventual risco iminente de morte. E a jurisprudência também é firme no sentido de que, nesses casos, eventualmente os médicos pedem autorização para fazer a transfusão de sangue, eventualmente o Ministério Público entra com a ação pedindo determinação judicial para que a transfusão de sangue seja realizada, independentemente da vontade dos pais, e a jurisprudência é firme no sentido de que, nesses casos, a transfusão de sangue deve ser realizada. Aqui também tem um ponto interessante, isso aqui talvez suplante o próprio direito à saúde, isso aqui abarca o direito à vida, né? E não há grande debate com relação ao direito à vida ser um direito que sobrepaira os demais, né? Quando o direito à vida é colocado em confronto com os demais direitos, costuma se dar prevalência ao direito à vida, e é o que acontece aqui. Então, no confronto entre a necessidade de transfusão de sangue, especialmente nas hipóteses em que a criança pode morrer se não receber transfusão de sangue, e o direito à liberdade religiosa, a jurisprudência tem entendido que crianças que sejam testemunhas de Jeová devem receber a transfusão de sangue, independentemente da vontade dos pais. Teve um julgado do Superior Tribunal de Justiça interessante, numa hipótese em que os pais se recusaram a autorizar a transfusão de sangue e a criança, a testemunha de Jeová, acabou falecendo. O Ministério Público denunciou pai e mãe pelo homicídio da criança, né? E aí isso acabou indo até o STJ. O STJ entendeu que, apesar de a jurisprudência ser firme no sentido de que é possível fazer a transfusão de sangue, né? Deve-se conceder a ordem judicial para que se faça a transfusão de sangue nesses casos, os pais não podem ser responsabilizados criminalmente na hipótese de o filho vir a falecer quando eles se recusam. Em suma, seria caso de o próprio médico ou do Ministério Público entrar com a ação, pedir a determinação judicial para que a criança recebesse a transfusão de sangue. Em alguns casos, nem dá tempo de se fazer isso, e o fato de os pais terem recusado a autorização para que a criança receba a transfusão de sangue pode levar a criança a óbito. O STJ, portanto, entendeu nesses casos que não é possível processar os pais, aí, pai e mãe, pelo crime de homicídio contra a criança, certo? Outra situação que também é um exemplo citado, né, quando se fala de liberdade religiosa e direito à saúde,
é a história da circuncisão de crianças judias, né? Nunca houve nenhuma ação que condenasse pai ou mãe que professem a religião judaica por lesão corporal, pelo fato de terem circuncisado seus filhos, né? Uma prática milenar na religião judaica. Outro tema interessante também envolvendo religião e direito à saúde é a história da escarificação da pele de crianças cujos pais, né, professem, sejam candomblecistas, né? Cerimônia do candomblé, isso aconteceu recentemente no estado de São Paulo, uma criança foi escarificada, houve denúncia do Ministério Público por conta de supostas lesões corporais praticadas contra a criança, e o Poder Judiciário entendeu que, nesses casos, prevalece a liberdade religiosa, que a escarificação da pele, que seria uma lesão corporal leve, eventualmente, a escarificação da pele em cerimônia religiosa do candomblé não configura crime de lesão corporal, assim como não configura crime de lesão corporal a circuncisão de crianças judias. Nesses casos, nos casos de lesão corporal, desses dois exemplos que eu mencionei, o entendimento é o de que a liberdade religiosa acaba prevalecendo aqui, né? Por fim, outro ponto aqui, ainda referente ao direito à saúde de crianças e adolescentes, também tem sido bastante debatido recentemente, é a história da gravidez de criança ou de adolescente e o aborto, né, nos casos de crianças e adolescentes que tenham sido vítimas de estupro, né? Recentemente a gente viu casos no Brasil absolutamente lamentáveis de crianças, uma criança de 10 anos que chegou a engravidar, vítima de um estupro, né? E aí houve todo o debate a respeito do aborto dessa criança, enfim, grupos de parte a parte sustentando que o aborto não deveria ser realizado nesses casos, houve alguma dificuldade para a realização efetiva do aborto. O fato é que o direito brasileiro prevê, de forma geral, que, como regra, o aborto é crime, salvo, primeiro, quando é a única forma de salvar a vida da gestante. Então, no confronto, de novo, entre o direito à vida da mãe e o direito à criança de nascer viva, o direito brasileiro deu preferência ao direito à vida da mãe, né? Portanto, quando o aborto é a única forma de salvar a vida da gestante, o aborto se torna legal, não há crime. Ou então, quando a gravidez seja resultante de estupro, né? Se a gravidez é resultante do crime de estupro e há consentimento da gestante ou dos representantes legais da gestante, se ela for incapaz, no caso de crianças e adolescentes, se a gravidez resulta de estupro e há consentimento da gestante e de seus representantes legais, o aborto também pode ser realizado. Também tem uma terceira hipótese que o Supremo fixou por meio da jurisprudência, que é o de feto anencefalo, um julgamento em 2012. Essa hipótese do feto anencefalo não estava na lei, mas o Supremo Tribunal Federal fixou que também é possível, é legal, é lícito o aborto de feto anencefalo. Então, basicamente, se for a única forma de salvar a vida da criança ou do adolescente, da adolescente grávida, ou então, quando a gravidez é resultante de estupro, o aborto é lícito. Uma coisa bem importante aqui é que não existe limite temporal previsto em lei. Houve algum debate a respeito disso, a respeito do momento em que a criança deveria ter descoberto a gravidez da criança para que ela pudesse abortar, se ela pode abortar depois de já ter completado o 3º ou 4º mês de gravidez. Não existe nenhuma limitação temporal no direito brasileiro. Se a gravidez é resultante de estupro e há consentimento da pessoa estuprada ou de seus representantes legais, se a pessoa estuprada for incapaz, o aborto é lícito, qualquer que seja o tempo em que ele venha a ser realizado. Outro ponto muito debatido foi a história da objeção de consciência dos médicos, né? O médico pode dizer, em outras palavras, que ele se recusa a fazer o aborto porque a religião dele não permite, ou enfim, vai contra os princípios morais que ele entende como corretos. A escusa de consciência médica existe, é lícita, mas encontra limites, né? A escusa de consciência médica não pode suplantar, de novo, o próprio direito à vida da criança ou do adolescente que estejam correndo risco de morte por conta da gravidez. Então, o médico não pode dizer, eu me recuso a fazer, eu trabalho no sistema público de saúde, mas me recuso a fazer o aborto, porque minha religião não permite, e ainda que a criança venha a morrer, eu me recuso a fazer o aborto, eu tenho esse direito por uma questão de liberdade
religiosa, né? Convicção religiosa. A escusa de consciência médica, de novo, é lícita, existe, mas encontra limites. Um dos limites é o próprio direito à saúde e, claro, o direito à vida de crianças e adolescentes. Então, a recusa a fazer o aborto não pode ocorrer se a recusa puder ocasionar a própria morte da criança gestante ou da adolescente gestante, né? Ou, eventualmente, prejuízos psicológicos para a criança gestante ou para adolescente gestante por conta da demora, por conta da revitimização, né? Isso é algo que, infelizmente, acontece muito, né? A criança é estuprada, engravida, é obrigada, acontece a história inúmeras vezes para diversas pessoas, isso é revitimização da criança, os procedimentos clínicos todos recomendam que se evite essa prática. Se, de novo, a escusa de consciência puder colocar em risco a saúde psicológica da criança ou do adolescente, mais uma vez, não pode, a escusa de consciência não pode prevalecer, certo? Pessoal, é isso aí, o que tinha para tratar de direitos de crianças e adolescentes, direito à saúde de crianças e adolescentes. Era isso, claro que o tema é extremamente amplo, tem diversos outros aspectos, mas por hoje a gente fica por aqui. Obrigado, pessoal, valeu.